Boa tarde a toda a igreja. Mais uma vez estamos iniciando o trabalho do Senhor, a Escola Bíblica Dominical. E neste momento eu quero pedir, aonde você estiver, ouça o que vai ser feito aqui nesta igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a quem pertence toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Neste momento, Pai amado, nós queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, Pai, para que possamos entrar, Senhor, na Tua presença, Senhor. Queremos pedir que o Senhor Deus esteja nos purificando, Senhor. Vem nos purificar, Senhor, de toda maldade que nós cometemos, ó Pai. Vem, Senhor Deus, abençoar esta igreja, Senhor. Vem encher do Teu amor, vem encher da Tua paz. Vem nos encher, Senhor Deus, da Tua misericórdia, Senhor. Nos ensina, ó Pai, como andar nos Teus caminhos, Pai. Nos ensina como andar na Tua presença, Senhor. Vem, Pai amado, aumentar a nossa fé. Vem aumentar o nosso desejo, Senhor, de Te adorar em espírito e em verdade. Neste momento, Pai amado, eu quero colocar na Tua presença, Senhor, todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, Senhor, com esta doença, Senhor Deus, que está no mundo inteiro, Pai. Coloco na Tua presença, Senhor, todos os irmãos, ó Pai, que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, visitando, Pai, com a bênção de cura, Pai. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor Deus esteja conosco, Pai, todos os momentos das nossas vidas, Pai. Senhor, eu me lembro aqui do pedido de quantas e quantas pessoas fizeram a Ti, Pai, e o Senhor Deus respondeu, ó Pai. Me lembro aqui do pedido de Ana, ó Pai, que orou a Ti, Senhor Deus, pelo filho, e o Senhor Deus concedeu que ela tivesse um filho, Pai. Me lembro aqui, ó Pai, da oração de Salomão, que o Senhor mesmo apareceu para ele pedir o que ele quisesse. E ele pediu, Pai amado, sabedoria ao Senhor, Pai. Te peço, Pai, dá sabedoria, Pai, aos nossos governantes, dá sabedoria, Pai, a nossa medicina, Senhor Deus, para lidar com este mal, para lidar com essa doença, Senhor. Me lembra aqui também, Pai, da oração de Zacarias, ó Pai, sacerdote Zacarias, que orou ao Senhor, e o Senhor Deus concedeu que ele tivesse um filho por nome João Batista. Me lembro também, ó Pai, da oração de Elias, ó Pai, que orou ao Senhor para que não chovesse durante 3 anos, e 3 anos passou sem chover, ó Pai. E ele orou mais uma vez para que chovesse, e a chuva veio sobre a terra, Pai. Pai amado, essa é a oração que nós te fazemos, ó Pai. Que o Senhor Deus esteja, Pai, atento às nossas orações. Ouve, Pai, o nosso clamor. Ouve, Senhor Deus, a nossa petição, Senhor. A Tua palavra também diz, Pai, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e me buscar, o Senhor Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, Senhor. Senhor, tem de misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Tem de misericórdia, Senhor Deus, de todas as pessoas que estão neste momento nos leitos dos hospitais, ó Pai. Muitas e muitas pessoas, ó Pai, não tem lugar para ficar, ó Pai. Tem de misericórdia, Senhor. Tem de compaixão e visita a cada um com a bênção de cura, Pai. Pois é em nome de Jesus que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Irmão, nós vamos cantar o hino de número 214. Cristo Jesus com amor. Cristo Jesus com amor divinal, chama por ti, que amor sem igual, Ele te dá salvação eternal. Vem pecador agora, venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário,
dai-te perdão plenário. Oh, não despreze tal prova de amor. Vem, ó, vem já a Cristo Senhor. Ele te chama, vem já, pecador. Como é propício a hora. Vem a Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verteu no Calvário. Dai-te perdão plenário. Vem, meu amigo, que a morte a ninguém mostra-se compassiva e convém que te desperte, que o mal aí vem. Vem, ó, vem sem demora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verteu no Calvário. Dai-te perdão plenário. Hoje tu tens a melhor ocasião de te entregares de coração. Venha Jesus que te dá salvação. Vai-se o bom tempo embora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor. Sangue verteu no Calvário. Dai-te perdão plenário. Amém, irmãos? É o hino seguinte, o 215. Oh, vinde a fonte de sangue, vinde a Jesus. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Vinde, pois vinde depressa, Cristo vos quer receber. Ó, vinde a fonte de sangue, vinde vos satisfazer. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Tais como sois, vinde a fonte, ele vos receberá todos os vossos pecados. Cristo Jesus limpará. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Eis a promessa do Mestre, feita ao que queira aceitar, vida na glória celeste, junto de
que Deus vai gozar. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus. No livro de Segunda Crônicas, capítulo 7, é só 2 versículos, irmãos. O 13 e o 14. Não, o 14 e o 15. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e o 15. Diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que está faltando no mundo, irmãos, é só isso: o povo ouvir a voz de Deus, o povo sentir a presença de Deus. Mas muitas e muitas pessoas não querem sentir a presença de Deus, não querem ouvir a voz de Deus. Aí fica difícil. Fica difícil porque é só Deus que pode resolver o que está acontecendo no mundo inteiro. É só Deus. Outra pessoa não há na face da terra que possa resolver o que está acontecendo no mundo inteiro. Por isso é que nós precisamos buscar ao Senhor mais e mais, enquanto é tempo, enquanto é momento. Porque ninguém da terra pode resolver o que está acontecendo no mundo inteiro. Só Deus pode resolver. Amém, irmãos? E eu passo a palavra ao irmão que vai trazer. Boa tarde a todos. Deus abençoe a cada um. Pronto. Eu tenho o privilégio novamente de estar aqui, passando uma lição, enviada por Deus, uma mensagem, lição de vida, trazido para os irmãos, Deus usando professores como o Raul, como o Anderson, e graças a Deus a mim, eu agradeço muito por estar dando essa palavra, essa lição, tendo esse privilégio de estar pregando para os meus irmãos queridos, que a lição, que a palavra que será dada aqui possa ficar nos corações de todos, que nós possamos não só apenas fazer uma mera leitura de lições da Bíblia, mas sim praticar na vida, levar isso para a nossa vida, nossos lares, vivenciar as Escrituras. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo sabedoria para que Ele possa me dar, para eu poder saber passar para todos os irmãos. E vamos orar também por todas as pessoas que estão com essa doença chamada Covid, pessoas que estão em estados leves, e pessoas que estão em estado mais grave, que estão infelizmente nos hospitais, Vamos orar.
Senhor Deus, amado Pai, Santo, Santo de Israel, luz do mundo, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio, essa honra de nós estarmos aqui, Senhor Deus, te servindo, te adorando, Senhor Deus, aqui louvando o Teu nome, Senhor Deus, cantando um hino, Senhor Deus, e aprendendo mais e mais de Tua santa palavra, amado Pai. Oro por cada um que está aqui, Senhor Deus, e os que não estão, que estão em suas casas assistindo essa live, Senhor Deus, que eles possam entender, Senhor Deus, e levar essa lição para a sua vida, Senhor Deus, vivê-la, trazê-la para o seu cotidiano, amado Pai. Oro também, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão com essa doença, Senhor Deus, essa doença que está matando, essa doença que está tirando familiares, amado Pai, deixando muitas pessoas tristes, Senhor Deus, deixando pessoas enfermas, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus, sem poder estar em suas casas, em seus lares, com seus familiares, Senhor Deus. Oro por cada um, Senhor Deus. Oro, inclusive, pela nossa irmã Ribinha, Senhor Deus. Peço que o Senhor possa vir, Senhor Deus, restaurá-la, curá-la, Senhor Deus, se assim for conforme a Tua santa vontade. E que a todo momento ela lá possa estar dando glórias a Ti, Senhor Deus. Glória somente a Ti. E todos que estão aqui, Senhor Deus, toda a igreja, aviva-nos, Senhor Deus. Nos santifica, Senhor Deus, nos fortifica na Tua santa palavra. Que nós possamos viver para o Senhor, Senhor Deus, te dando honras e glórias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, essa lição de número 2, tem por título O Majestoso Deus da Criação. Contemplando o seu poder, somos chamados a adorar e a obedecer, né? Introdução. Na introdução ele fala, de início, dando partida, no nome Gênesis, que vem do grego e significa origem, né? Onde de tudo saiu, início, né? O ponto de partida. Sua primeira palavra é Beresh, no princípio, né? A primeira palavra do livro Gênesis, no princípio. Creio que todos conhecem, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio, ou seja, partiu dali, né? Partiu daquele ponto. E no princípio ele tem esse nomezinho, né? Beresh, Bereshit. Isso. Como eu falei, significa princípio. Conheceremos características de Deus por meio das coisas criadas e pelo modo como Ele as criou. Estudaremos sobre a eternidade e o poder de Deus, seus propósitos gerais ao criar e o que diante disso é requerido de nós. Vamos aprender esses pontos na lição. Primeiro tópico, no princípio, Deus. O Pentateuco é o primeiro registro da revelação. Todos aqui sabem que o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? 5 primeiros livros bíblicos. Mas seus registros não nos apresentam a origem de uma religião, como se Deus fosse a criação de uma cultura ou de um povo. Lemos sobre a origem de todas as coisas, com exceção do próprio Deus. Antes de se formarem os céus e a terra, Ele, desde a eternidade, é Deus. Aqui um ponto muito interessante é a respeito de Deus, né? Creio que todos aqui, ou não sei, entendem que Deus, Ele nunca nasceu. Deus, Ele sempre existiu. Deus não é que nem nós, não tem princípio, Ele sempre existiu, Ele é eterno. Qual o significado da palavra eterno? Nunca nasceu, sempre existiu e nunca irá morrer. Então, não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém acima dele, tudo partiu dele. E outro ponto aqui ele falando, que muitas pessoas têm Deus como uma cultura, né? Não como um ser, não como uma pessoa divina, né? Tem esses pontos que nós precisamos entender, né? Sobre Deus. Ele não é uma cultura, não é uma religião, Ele é um ser criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas sem qualquer auxílio e seguindo só os seus próprios propósitos. Não tem ninguém para aconselhá-lo, não tem ninguém para auxiliá-lo. Ele é Deus, Ele é sábio, Ele sabe de todas as coisas. E um dos atributos dele é esse, sabedoria eterna. Tanta sabedoria que Ele é comparado ao mar e nós a uma xícara, onde nós não podemos abarcar esse mar todo. Nós somos a xícarazinha, né, aquela xícara de café, onde
tentamos jogar esse mar de conhecimento para dentro da xícara, né? Mas somos limitados, e pelo fato de sermos limitados, é que nós não conseguimos abarcar tudo isso. Mas o nosso desejo e anseio é buscá-lo a cada dia, entendê-lo, buscar compreendê-lo a cada dia. A constante afirmação bíblica é a de que Ele é o Criador, sustentador e possuidor da terra e de tudo o que nela há. Esse foi o primeiro tópico, né? Vamos agora para o subtópico A eternidade de Deus, um dos atributos de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, marca o início do tempo e do universo. Ao fazer isso, nos faz perceber que antes de o tempo e o universo existirem, Deus já existia, né? Ou seja, Deus é eterno, como eu falei, sempre existiu. Ele não se limita ao tempo e ao espaço, né? Ele é atemporal e ele é tanto enorme, grande, infinito, como pode ser também pequeno. Qual é o sentido que eu estou falando isso? Que ele é tanto imanente como transcendente, ou seja, ele pode estar longe, longemente da gente, ou pode estar perto da gente, né? Por exemplo, Jesus, ele veio encarnado, né? Nós podemos ver que ele veio com carne, podemos ver o tamanho dele, ele veio na estatura humana, né? Veio como humano, se limitou ao humano para estar com a gente, né? E pagar o sacrifício que nós entendemos como sacrifício da cruz para nos libertar, né? E nós também temos um Deus transcendente, que é um Deus enorme, infinito, eterno, grande, que nós não podemos ver, compreender, né? Só temos fé que Ele existe, Ele é nosso Pai que nos libertou. A confissão de fé de Westminster registra: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeito. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membro ou paixões, é imutável, imenso, eterno e incompreensível. Acima de tudo, aprender sobre Deus é estudar algo que não podemos compreender inteiramente, que conhecemos por meio da revelação e que aceitamos pela fé. Aqui ele é dado 3 pontos sobre o estudo de Deus, sobre entender Deus, sobre aceitar a Deus. Quais são esses pontos? Compreender inteiramente. Nós não podemos compreender inteiramente, mas Deus nos revela algumas partes, Deus nos revela, por exemplo, alguns atributos dele, como santidade, como imutabilidade. Deus não muda, a sua santidade, a sua misericórdia, a sua eternidade, um dos atributos de Deus. Ele nos concede esse conhecimento através de sua revelação. Segundo ponto, conhecemos por meio da revelação. Ou seja, quais são essas revelações? Quais são esses meios? Além da palavra de Deus, é justamente a sua natureza. Por isso que ele fala que todos são indesculpáveis. Por quê? Porque nós temos essa natureza, nós temos árvores, nós temos esse universo, as estrelas, o mar, várias coisas, vários ambientes da natureza que confirmam que há um Deus. Perfeições que só um ser perfeito conseguiria fazer. Estudos comprovam que se a Terra tivesse 1 centímetro para um lado ou para o outro, para o lado direito ou esquerdo, acima ou abaixo, não haveria chance de haver vida na Terra. Como é possível, né? Isso foi por acaso? Isso foi um Big Bang, a explosão? Jamais. Nós temos plena convicção e fé que foi um ser, Deus. Até os cientistas, eles falam a respeito de um arqueólogo universal. E todos nós sabemos que esse arqueólogo universal, arquiteto universal, todos nós sabemos que ele é Deus, o Criador, o que planejou todo o universo, que fez estrela a estrela, né? Ele diz que cada estrela ele tem um nome. Eu estava vendo um documentário, diz que há mais de 200 milhões de estrelas só na nossa galáxia. Isso aproximadamente,
com certeza deve haver milhões e mais de estrelas. E ele diz que cada uma ele tem um nome. Ele diz que mede o céu com a palma da mão. Só por aí nós vemos o quanto o nosso Deus é grande. E o terceiro ponto, aceitamos pela fé. A fé é o quê? A certeza das coisas que a gente não vê, que a gente espera, nossa esperança, né? Ou seja, pela fé é que nós somos salvos, pela fé é que nós cremos que Deus existe. A fé, para nós cristãos, ela deve ser uma prova viva, uma prova de fé. É como se eu estivesse acusando uma pessoa disso e eu tenho prova que ela fez isso. Pronto. A nossa fé é a prova vicária de que Deus existe. Nós temos prova de que Deus existe, é a nossa fé. A Bíblia, ela não tem prova científica de que Deus existe, teorias e só teorias, entendeu? Mas para nós que temos fé na palavra de Deus, nós temos fé, são provas de que Deus existe, que Deus ele é o ser criador de todas as coisas. Antes do princípio, Deus estava ativo, elaborando um universo completo e perfeito. Tudo o que existe depende dele, mas ele não depende de nada ou de ninguém. Não há ninguém antes do Senhor e depois dele nada haverá. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Melquisedeque, ele chamou de El Elyon, Deus Altíssimo. E também, ele também é o Senhor do tempo, chamado El Olam, Deus eterno. Aqui essa lição ela vai falar basicamente dos atributos de Deus, né, da perfeição de Deus, para nós conhecermos melhor esse Deus que nós lemos, que nós aprendemos na igreja, que tem na Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus bíblico. Deus, ele fez promessas a Abraão e as cumpriu plenamente no tempo que determinou. A conquista de Canaã realizou-se séculos após o chamado de Abraão, mas a despeito do longo tempo decorrido, a promessa divina não deixou de ser cumprida. Outro, vamos dizer, atributo de Deus é a sua palavra, né? O que ele fala, ele cumpre. Mesmo que demore, por exemplo, Abraão, ele disse que multiplicaria a descendência dele, que seria tão imensa, que chegaria a ter mais pessoas do que a própria areia do mar, né? As próprias estrelas do céu, então uma descendência de milhões. Isso foi da noite para o dia? Não foi da noite para o dia, mas a promessa continuou. E quem disse que Deus não cumpriu? Claro que ele cumpriu. Mais tarde, anos depois, quando veio as tribos, até antes, no tempo de Josué, já havia milhões e milhões de descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Uma promessa de Deus que, independente do tempo, independente da demora, se cumpriu. E tem outros exemplos. Se vocês tiverem curiosidade, é só vocês lerem o Velho Testamento. Inclusive também tem na parte de Isaías, que fala a respeito de Jesus. Uma promessa de que o Messias iria vir. E todos nós sabemos que ele veio, morreu na cruz do jeito que morreu, sofreu o cálice da ira de Deus por nós. Promessa o quê? Cumprida. Deus prometeu, Deus cumpriu. Somos seres finitos. Por isso pensamos que o Senhor demora a agir. Às vezes a gente não faz uma oração pedindo uma coisa, pedindo para que Deus ele cure uma pessoa, ou pedindo para que Deus lhe conceda uma coisa, né? Ele vai falar a respeito, somos seres finitos, por isso pensamos que o Senhor demora a agir, ele demora a atender, a gente pensa isso. Mas ele, como ser infinito, não sofre pressão do tempo. Pedro afirma que ele não retarda a sua promessa, pois o tempo para ele é indiferente. A Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Ou seja, ele é atemporal. Quem manda no tempo, está aqui o tempo. Nós estamos aqui debaixo do tempo, nós temos começo, meio e fim. Deus não. Deus ele está acima disso, acima desse tempo, chamado de espaço-tempo, né? Ele está acima de tudo isso. Ele não tem início, ele sempre existiu, ele que manda no tempo.
Então, todas as suas decisões, podem ter certeza, além de ser decisões corretas, são decisões que são dadas ao tempo certo. O tempo de Deus, acredite, é o melhor tempo para ter uma ação na sua vida. O melhor tempo é o de Deus. Subtópico B, o poder de Deus. Vamos falar agora da onipotência do Criador. Na criação, Deus demonstra seu poder, tornando visível o que não existia. Nós sabemos que a criação de Deus, ela foi feita através da voz, né? A voz de Deus, a palavra de Deus. E disse Deus, para que houvesse luz, né? Houve luz. Água debaixo do firmamento, houve água debaixo do firmamento, animais, tudo através da sua palavra. A única criação que ele criou com suas mãos foi o humano, né? Adão e Eva. Mas o resto foi com a sua palavra. Só por aí nós podemos perceber que Deus é Deus e Deus é onipotente, poderoso. A vontade de Deus é irresistível e se cumpre plena e perfeitamente. A confissão de fé descreve Deus como onipotente, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Tudo que Deus faz é para a sua honra e toda a glória. O Catecismo de Fé de Westminster, né, o primeiro catecismo, ele afirma que o principal fim do homem é glorificar a Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus, não importa se morremos, não importa se vivemos, se estamos doentes, se comemos, se bebemos, ou se não comemos, se passamos fome. Nós vivemos para glorificar a Deus, tudo para a honra e glória de Deus. Por meio de Isaías, Deus afirma, ainda que antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Né? Agindo Deus, o Criador de tudo, o Rei dos reis, Rei do universo, criou tudo isso. Quem vai impedir? Quem vai impedir, por exemplo, se um parente seu morrer? Se for da vontade de Deus ele morrer, ele morrerá. É da vontade de Deus, é para a glória de Deus, amém. Se for da vontade de Deus ele viver, ele viverá. É da vontade de Deus, honra e glória sejam dadas a ele, amém. Então, às vezes a gente quer mandar, às vezes a gente quer exigir de Deus. Vi muitos crentes, vi muitos vídeos de pessoas, eu determino que Deus cure neste momento. Eu mando, usando o modo imperativo, né, mandando em Deus praticamente. Quem tu pensa que tu é? Tu não é nada, tu é pó, tu é um vácuo, para nada serves. Deus, Ele é tudo. Você precisa de Deus para viver, mas Deus não precisa de ninguém para viver. Deus, Ele é infinito em todos os aspectos, em todos os atributos, Ele é infinito. Ele não precisa de ninguém para viver. Nós precisamos ir atrás de Deus, nós precisamos buscá-lo a cada momento. Uma das manifestações do poder de Deus, temos, por exemplo, o dilúvio, né? Período de Noé, Êxodo, período da libertação de Israel no Egito, abertura do Mar Vermelho, as provisões para sustento e preservação no povo no deserto, também falando do povo hebreu que estava aprisionado. Ainda mais gloriosa foi a manifestação do poder de Deus, ressuscitando o seu Filho amado, Jesus Cristo, dentre os mortos e fazendo assentar-se nos lugares celestiais, né, acima de todos os poderes do mundo. Deus, dentre todos os momentos que Deus usou seu poder, como eu falei, dilúvio, abertura do Mar Vermelho, Êxodo, não teve um que se comparou à ressurreição de Jesus Cristo, porque mostra que Deus se alegrou, mostra que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, aceitou a crucificação de Cristo para nos salvar os seus eleitos. O amor de Deus e a misericórdia de Deus nos alcançou por conta de Cristo.
só pelo fato de Jesus ter morrido, né, que nós somos gratos a Deus eternamente, nós devemos ser gratos a Deus eternamente. Ele agiu com misericórdia, agiu com poder, né, ressuscitando seu filho ao terceiro dia, mais poder ainda, fazendo, né, o Espírito Santo fazendo a obra na gente. É notável que a obra do Espírito Santo que Ele faz em nós, nos nossos corações, né, mudando de vida, é uma obra muito mais poderosa do que a criação de todo esse universo. Porque você pode perceber, uma pessoa, por exemplo, principalmente aquelas pessoas que nascem em suas religiões e permanecem a vida toda, geralmente são senhoras e idosas, ali só o Espírito Santo para fazer a obra, é uma coisa impossível de se fazer, né? Por isso que quem converte a pessoa, quem salva a pessoa, não somos nós, mas sim o Espírito de Deus. É um poder que só Ele tem para salvar. Nós só somos o meio pelo qual a palavra vai chegar até as pessoas, mas quem faz a obra com seu poder imenso é Deus, Espírito Santo, né? Como eles são o mesmo, né? Cada um tem seus ofícios, né? Por exemplo, o Espírito Santo é para fazer a obra na gente, Ele faz a obra nos corações. Ele que ficou após a subida, a ascensão de Cristo, né? Cada um tem seu ofício, mas são as mesmas pessoas, todos são poderosos, onipotentes, né? Um Deus, são três deuses com a essência de um, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas é um Deus só. Esse poder sustentou e livrou Israel de todos os seus inimigos e agora nos fortalece e nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo até o reino celestial. Vamos para o segundo tópico, a criação do céu e da terra. Inicialmente a terra era sem forma e vazia, e ao final do processo o Senhor viu que tudo era muito bom. O todo e cada parte buscavam revelar Deus e sua glória. Essa impressionante marca permanece até hoje na criação. Mais uma vez falando, o poder de Deus, a criação de Deus, dos céus e da terra, é uma demonstração de que Ele existe, é uma demonstração da sua onipotência, de que Ele é todo poderoso, né? Por isso que somos indesculpáveis, como falei mais cedo, né? Porque nós temos a revelação de Deus na natureza. Inclusive nós temos o que lá em Coríntios fala que haveria de vir, né? O que era perfeito e que faria cessar profecias, que faria cessar dons de línguas, porque não seria mais necessário o que é a palavra de Deus, a revelação principal de Deus, que fala da sua palavra, que fala de Deus de uma forma mais direta, né? Nas coisas criadas, podemos conhecer a bondade de Deus para conosco. Tudo o que é necessário para a vida e para o bem foi ordenado e preparado naqueles dias da criação. E Deus não parou ali. Em cada história bíblica, vemos que Deus, por meio de sua palavra, concede vida aos homens e demonstra o seu amor e cuida por nós. Deus preservou Noé e sua família no dilúvio, conduziu Abraão e seus descendentes num contexto de fome, conflitos e guerras. Fez multiplicar o povo de Israel no Egito e no deserto, sustentou-os com pão do céu e água que saía da rocha. O Salmo 145, verso 9, afirma que as ternas misericórdias de Deus permeiam todas as suas obras. Repetindo, as ternas misericórdias de Deus permeiam em todas as suas obras. Podemos ver isso nesses exemplos que ele citou, né? Onde ele sustentou, por exemplo, o povo hebreu, né, com pão e águas tiradas da rocha. Milagres de Deus para preservar o seu povo, usando de sua misericórdia. Todos esses feitos tinham como objetivo criar o ambiente no qual o homem andaria com Deus e teria comunhão com Ele, né? Deus, Ele era um Deus zeloso para com seu povo, né? E tinha ciúmes. Às vezes, na maioria das vezes,
No Velho Testamento, o povo de Israel ele se prostituía com os outros deuses. Por isso que vinha castigos, eles traíam o Deus de Israel. Por isso que é citado aquele exemplo de Oséias, onde ele se casou com uma prostituta, né? E se casou mesmo sabendo que ela iria se prostituir com outros homens. E ele continuou fiel. Isso foi um exemplo de comparação para com Deus, onde Deus, ele é o noivo, né? O povo de Israel, também trazido para a igreja, nós somos a noiva, né? Onde, por exemplo, naquele tempo, muitos traíam Deus com os outros deuses, né? Deuses falsos. Por exemplo, quando Moisés subiu ao monte, a primeira coisa que eles pediram quando Moisés subiu ao monte foi que Arão fizesse um bezerro de ouro para eles adorarem, né? E traindo Deus, Deus queria castigá-los, né? Deus ficou irado. Deus, além de triste, ficou com raiva daquela atitude deles de traição, traindo e se prostituindo com outros deuses. Então, Deus é um Deus zeloso, que zela pelo seu povo, e é um Deus que quer o seu povo para si. Ou seja, Ele não quer compartilhar seu povo, além do povo a sua glória, Ele não quer compartilhar a sua glória com ninguém. Tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Lembramos-nos então que Jesus disse que voltava para o Pai para preparar lugar para os seus discípulos e que voltará para nos buscar, para que estejamos para sempre com Ele. Deus deseja habitar e ter plena comunhão com o seu povo. Apocalipse 21, verso 3, aponta a Nova Jerusalém como lugar da habitação eterna entre Deus e o seu povo. E os versos 5 e 6 registram a confirmação desse ato criador de Deus. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, o final de tudo, Deus sempre quis, né, quando o povo pecava, restaurar, né, se restaurar com eles, fazer uma nova aliança. Deus não quebrava as alianças naquele tempo, era o povo ruim, pecador e teimoso, que pecava contra Deus, né, se prostituindo contra os deuses, praticando inúmeros pecados, abandonando a Deus, né. Mas Deus, com sua eterna misericórdia, após seu castigo, Ele os perdoava e os restaurava, né? Fazia uma nova aliança com o seu povo, para que eles pudessem ter comunhão com Deus, né? Nós sabemos que um dia nós temos comunhão eterna com Deus, onde não haverá pecado, choro, tristeza. Nós sabemos que esse local é o céu onde Deus habita, onde nós iremos habitar com Ele, onde nós iremos ter uma comunhão eterna com Ele, né? Tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós estaremos com esse lá no céu. E essa é justamente nossa fé, justamente a certeza de que nós temos, a esperança que nós temos, que nós um dia iremos para o céu, viver com o Rei. Terceiro tópico, a palavra de Deus, um instrumento criador. Não há dúvida de que a insistente repetição da expressão "e disse Deus", e depois "e assim se fez", tem como objetivo gerar em nós admiração e confiança na palavra de Deus e o desejo de conhecê-lo, conhecer esse ser tão poderoso, esse ser que criou tudo. Eu tenho certeza que cada um aqui, se Deus estivesse aqui na frente, estariam fazendo fila para falar com Ele, né? Estariam emocionados, estariam alegres por Deus estar aqui, né? Por Deus estar aqui conosco. E a Bíblia fala, e ela é bem clara, que onde tem duas ou mais pessoas, Deus estará presente ali, né? E às vezes, trazendo para um ponto da igreja, né? Às vezes a gente vem de uma forma não muito formal, né? A gente às vezes fala o que não deve, a gente às vezes se porta de uma maneira errada dentro da igreja, do lar, ou dentro de uma roda de amigos, porque onde tem duas ou mais pessoas falando a respeito de Deus, Ele está lá presente, né? Isso é o que a palavra fala, isso é uma verdade, Deus está aqui presente, né?
Eu creio que se nós estivéssemos vendo, né, nós estaríamos um pouco diferentes, né? Como a gente não vê, a gente fica até mais, como posso dizer, relaxados, vamos dizer assim, né? Mas se ele estivesse aqui, nós estaríamos bem portados, né? Alegres e vamos dizer, só com a presença dele já estaríamos vivificados, avivados, né? Então, só por aí nós tiramos 2 pontos, né? Que Deus, Ele é um ser glorioso, que nós devemos prestar e honrar a Ele, né? A todo momento, não importa aonde o local, se porte como um verdadeiro embaixador de Cristo. Os israelitas dos dias de Moisés foram desafiados a confiar nas promessas do Senhor e a seguir as suas ordens. Ao ouvirem o relato da criação, foram ensinados que o universo atendia plena e perfeitamente às ordens do Criador e que o resultado dessa obediência era bom, ou seja, obediência tinha bênção, né? Bênçãos dadas por Deus. Desobediência, consequência, castigo dado por Deus. Quando o povo se viu aflito por estar cercado pelo exército de Faraó diante do Mar Vermelho, Deus disse a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem, e como resultado o mar se abriu e eles atravessaram, né? Deus mandou, né? Eles obedeceram e com isso tiveram a bênção de não serem mortos pelo exército de Faraó, né? Quando o povo deixou de confiar em Deus, ao ouvir o relatório dos espias, foi condenado a permanecer no deserto até que toda aquela geração morresse. Castigo. Eles passaram 40 anos por desobediência a Deus, passaram 40 anos no deserto, rodando, vivendo lá, nunca chegaram à terra prometida. Foi uma promessa de Deus que Deus fez, né? Que até que aquela geração passasse, eles não iriam entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Por isso, essa geração morreu. Só a próxima geração que veio, geração de Josué, né, foi que entrou na terra prometida. Até Moisés, ele não entrou, ele só viu de longe, avistou a terra, né? Por quê? Desobediência. Moisés desobedeceu a Deus, bateu na pedra onde, não sei qual era, só sei que era de uma forma que ele deveria ter feito para sair a água da rocha. Ele tinha que falar a rocha, né? Pronto, ele tinha que falar, né, para a rocha, só que ele, ao contrário, foi bater, né, na rocha, ou seja, Deus mandou uma coisa, ele fez outra. Por questões de pecado, a consequência foi ele não ter entrado na terra prometida. A terra prometida que eu falo, não os céus, mas Canaã, a terra onde o povo lutou para chegar lá, o povo de Israel. Então ele não viu por causa da sua ele não entrou por causa de sua desobediência, castigo de Deus. Assim, obedecer a palavra de Deus leva à vida, e desobedecê-la gera a morte. O mesmo desafio é feito à igreja. O Evangelho de João inicia apresentando Jesus como verbo, palavra no original, de Deus. Afirma que no princípio ele estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que a vida estava nele. Aquela palavra da criação, do início, né, onde Deus falava e tudo se criava, né? Ali era o próprio Cristo, a sua palavra, a palavra de Deus. Lá em João não fala que Jesus era o verbo, né? Que se fez carne presente em nós, mas ele era o quê? O verbo de quem? De Deus, a palavra de Deus que criou tudo. Então Jesus estava presente naquele momento. Em todos os momentos, Jesus está presente no Antigo Testamento. Não, ele não apareceu só no Novo Testamento em Mateus, né? O próprio João, ele afirma que antes dele, o João Batista afirma que antes dele existir, ele já existia. Jesus de antemão, ou melhor dizendo, o próprio Deus, que Jesus é o próprio Deus, ele já existia antes da fundação do mundo, sempre existiu. O Evangelho de João inicia apresentando Jesus como verbo, palavra no original, Deus, né? Desculpa, eu já li essa parte. Vamos aqui. O desafio de Jesus é: credes em Deus, crede também em mim.
E se crermos nele, teremos a vida em seu nome. Esse é o básico do básico, né? O básico da Bíblia. Crermos no Senhor para sermos salvos. Quer ser salvo, crê em Jesus como seu único Salvador. Ele apresenta Jesus como uma imagem do Deus invisível e como existente antes de todas as coisas. Também afirma que todas as coisas nos céus e na terra foram criadas nele, por intermédio dele e para ele, né? O Verbo que se fez carne, Jesus. Ao fim dessa exposição, ele faz a exortação que remete a crer na palavra de Deus e obedecê-la. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, se manter firme no Evangelho, a exortação, o sermão de Paulo, né, para a igreja, para nós nos mantermos firmes, independente de qualquer coisa, nos mantermos e perseverarmos firmes até o fim. Essas palavras, como a própria Bíblia fala, né, verídicas, um fato, uma verdade, é que só serão salvos aqueles que permanecerem e perseverarem no Evangelho até o fim. Esses sim serão salvos. A palavra de Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus libertou Israel do Egito. A palavra de Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E a palavra de Deus foi pregada a nós por meio do Evangelho. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para todo o sempre. Vamos ler a conclusão para encerrarmos. O que nós aprendemos nessa lição. A grandeza de Deus, uma tônica de toda a Escritura, é apresentada no fato de que todo esse imenso universo, cheio de belezas e glórias, é obra do eterno e poderoso Deus, por meio da sua palavra. Esse foi um dos primeiros pontos, né, onde Deus criou tudo por meio da sua palavra, por meio do Verbo que se fez carne entre nós, Jesus Cristo. Aprendemos também, segundo ponto, que o poder e a eternidade de Deus são a garantia do cumprimento de todas as suas promessas, mesmo que gerações e séculos passem, todas elas se cumprirão. Segundo ponto, promessas de Deus são cumpridas, independente do tempo. Podem passar séculos e gerações, como aconteceu no Velho Testamento, vários exemplos de promessas de Deus que demoraram para se cumprir. O tempo de Deus é outro, Ele sabe a hora de aplicar a sua decisão, de agir, né? Terceiro ponto, por fim, somos exortados a seguir o exemplo da criação e obedecer a palavra de Deus, especialmente a palavra encarnada na pessoa de Jesus Cristo e proclamada por meio do Evangelho. Fazendo isso, receberemos a vida e os benefícios decorrentes de tudo o que Deus diz. Ou seja, 3 pontos. Primeiro, Deus Todo-Poderoso criou tudo pela sua fala, né, pelo verbo. Segundo ponto, Deus promete, Deus cumpre. Tudo que Ele promete, pode ter certeza, Ele vai cumprir, independente da demora, independente do tempo. Terceiro ponto, devemos obedecer a palavra de Deus, devemos dar crédito à palavra de Deus, a todo momento, independente de qualquer coisa. E por último, devemos perseverar até o fim. Encerro essa lição, para a honra e glória do nosso Deus, espero que tenha ficado entendido, que todos tenham compreendido. Lição que tem por título Majestoso Deus da Criação. Nós, contemplando o seu poder, somos chamados a adorar e a obedecer ao nosso Deus Criador, né? Vamos encerrar orando. Peço que todos baixem a cabeça para nós orarmos, agradecendo por essa lição, que cada um possa utilizar-se dessa lição no seu cotidiano, na sua vida, né? Que cada um aqui possa se render mais e mais a Deus e, por fim, perseverarmos até o fim no Evangelho, na palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, santo, 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 3 vezes santo Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor Deus,
por essa honra de nós estarmos aqui, Senhor Deus, te servindo, Senhor Deus, aprendendo da Tua palavra, que tem ricos conhecimentos, Senhor Deus, para nos dar, Senhor Deus, para nos conceder. Que nós possamos, Senhor Deus, mais uma vez falando, aplicar, Senhor Deus, essa lição no nosso cotidiano, Senhor Deus. Vivermos essa palavra, Senhor Deus. Vivermos o Evangelho, Senhor Deus. Não somente falar, não somente ler, mas sim praticá-lo, amado Pai, verdadeiramente. Porque o difícil não é ler, o difícil não é aprender as lições, mas o difícil é agir com sabedoria na hora dos desafios. O difícil é agir com sabedoria, agindo conforme a Tua santa palavra, amado Pai, praticando, Senhor Deus. O difícil é isso. Por isso te pedimos ajuda, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, a trazermos essa lição, Senhor Deus, esses ensinamentos, Senhor Deus, para o nosso dia a dia, Senhor Deus, vivendo somente para Ti, Senhor Deus. Esse é o verdadeiro cristão, Senhor Deus, o cristão que não somente lê a Tua palavra, não somente ora a Ti, Senhor Deus, mas o cristão que vive para Ti, Senhor Deus. Eu oro por cada um que está com convite, amado Pai, cada um que pegou, Senhor Deus, conforte os familiares, Senhor Deus, conforte o mesmo, que ele possa estar nesse momento dando mais honras e glórias a Ti, Senhor Deus, pedindo mais perdão pelos seus pecados, Senhor Deus, que são muitos, Senhor Deus. Oro para que o Senhor, se assim for conforme a Tua santa vontade, o Senhor possa curá-lo, Senhor Deus. Se assim for conforme a Tua santa vontade, o Senhor possa restaurá-lo, Senhor Deus. Oro mais uma vez pela nossa irmã Ribinha, Senhor Deus, Ribamar, que o Senhor possa restaurá-la, curá-la, se assim for conforme a Tua santa vontade, e que independente de qualquer coisa, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdão pelas nossas falhas e pecados, em nome de Jesus, amém.